Olá, olá e mais uma vez bem-vindo aqui ao Conquiste Seus Sonhos, professor Arthur Grilo, para mais uma aula de Ciências Humanas e suas tecnologias. Muito bem-vindo, você que quer sua certificação, nem que seja, bora estudar e vamos lá. Mas olha, antes não esquece, curte aqui o vídeo já, qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, compartilha aí com seus amigos, com sua família, tá bom? E por favor, se não é inscrito, já se inscreve para ajudar aqui a gente, tá bom? A gente vai falar nessa aula sobre duas concepções mais teóricas, mas olha, e essenciais para a sua prova, tá? E esses conceitos eles caem bastante, então vamos focar nisso, tá? A gente precisa entender um pouco o que é dessa ideia de Estado e nessa concepção de direito que nós temos em nossa sociedade. Vamos lá! Isso vai te ajudar inclusive em outros eixos. Então presta atenção. Primeira coisa, você tem que saber o que é Estado. Pô, Heitor, são os 26 estados. Não, o nome é igual, mas o conceito aqui é um pouquinho diferente. Então presta aqui atenção. Eu não estou falando de estado do país, tá bom? Eu estou falando de outra coisa. Vamos lá. A gente chama, na verdade, verdadeira, de Estado, né? Quando a gente tem uma instituição política, né? E ao mesmo tempo administrativa de uma determinada região. E nessa região, obviamente, ali tem um povo, ou seja, alguém que se identifica com aquela região. Então é um local, tá bom, pessoal? É uma instituição, tá, que tem essa função de administrar e de exercer a política. Bom, outra ideia que você tem que ter quando a gente fala de Estado, tá? A gente sabe exatamente qual é o território que a gente está falando, ok? Então, por exemplo, em alguns países que você pode pensar que ainda não tem um território, é considerado Estado, né? Não, porque a gente não sabe exatamente qual é o território desse país. Por exemplo, a Palestina hoje tem um Estado definido, né? Ele é considerado Estado? Não, pode ser considerado outras coisas, que a gente já vai falar, mas hoje a Palestina, né, por exemplo, um exemplo que eu dei, né, a gente vai falar aqui de outros, não tem um estado, um território definido, logo a gente não considera estado. Bom, Estado, pessoal, é também a autoridade máxima naquele local, é quem manda naquilo tudo, tá? Só para você saber gramaticalmente, isso é legal de falar, geralmente no seu texto, na sua pergunta, na sua questão ainda enseja, vai aparecer Estado com E maiúsculo, então você já está sabendo, se aparecer, que a gente está falando de um Estado desse conceito, tá? Há 3 características que definem um Estado, são eles: a soberania, ou seja, eles que fazem, eles que mandam, é a autoridade máxima daquele lugar, tem uma população, ou seja, tem pessoas fixas naquele local e tem um território, ok? Ou seja, eu sei exatamente quais são as zonas de fronteira daquele país. Cuidado para não confundir com governo. Estado não tem nada a ver com governo, pessoal. Governo, olha, é quem governa, ponto final. Ou seja, quem administra aquele local, aquele governo. Ele é transitório. Quando você vai lá, elege alguém, ok, ele agora é o governo. Mas passou um tempo, já não faz parte. Enquanto o Estado mantém, né? Você vai lá e elege um presidente, por exemplo, através do voto. Beleza, aquele presidente da República. E aí os seus ministros estão ali governando, legal. Mas depois, daqui a 4 anos, vem um outro presidente. Daqui a 4, mais outro. Mas o Estado brasileiro, ele se mantém. Então cuidado para não fazer essa confusão na sua cabeça. Enquanto isso, a concepção de nação, aí a gente já está falando, por exemplo, de pessoas que têm traços culturais parecidos, mas não necessariamente é um Estado. Por exemplo, até hoje, parte de alguns espanhóis, que a gente chama de catalães, eles pertencem a uma região lá dentro da Espanha, mas eles não se identificam como espanhóis, se identificam como catalães, porque eles têm traços culturais e históricos totalmente diferentes. Então, mas a gente não pode considerar Estado, porque eles não têm ainda até hoje um território fixo, né? No mesmo exemplo, os curdos. Então, cuidado para não confundir as definições, hein, pessoal? De Estado, de governo e de nação. Enquanto isso, a ideia de direito, pessoal, toda vez que a gente falar aqui de direito, toda vez que você vê na sua prova, a gente está falando, na verdade, de conjunto de regras. Tá? Qual que é o objetivo do direito em geral? Qualquer direito que a gente for parar para pensar, é em dar uma direção. E isso começa lá atrás, pessoal, em 753 a.C., há muito tempo, em Roma, durante o Império Romano.
Só para você ter uma ideia, foi lá que se começou essa ideia de escrever leis, que até antes a gente ainda não tinha essa definição daquilo, de lei escrita, tá bom? Ou seja, mais de 1000 anos atrás. Bom, qual foi o primeiro documento que nós temos como lei? É a Lei das 12 Tábuas, que foi feita lá no período no Império Romano, que é ali aproximadamente ali de 449 a.C., que falava de algumas ideias, tá? Em relação a furto, delito, julgamentos, ou seja, o que acontecia com essas pessoas. Mas é muito curioso que a primeira ideia de lei, né, as primeiras leis que saíram, que foram as leis das 12 tábuas, elas eram extremamente punitivas, com mortes e tudo mais. Era realmente, ainda não se tinha uma ideia da dosagem do direito, tá? Então, com o tempo, isso foi modificando, como é óbvio. A primeira lei pós isso, né, que também tem como destaque, só uma questão de curiosidade, isso, o nome não vai cair na sua prova, relaxa, é a Lei de Canuleia, tá? Que foram ali 4 anos depois dessa, que permitiu o casamento entre patrícios e plebeus, que pertenciam a classes diferentes. Então, a primeira lei, depois da Lei das 12 Tábuas, foi uma lei relacionada a casamento. Achei muito legal essa curiosidade, queria trazer isso para vocês. A sua prova tem vindo perguntar sobre a fundação de Roma. Aqui tem que tomar um pouquinho cuidado, tá? Porque assim, boa parte dessa lenda que hoje nós consideramos, na verdade, você vai ver, é uma lenda, como o próprio nome diz, né? Mas a fundação de Roma, que foi a capital do Império Romano, ela na verdade nasce da lenda da sua fundação, que é de Rômulo e Remo. Eles eram irmãos, basicamente, né? Que foram alimentados por uma loba, uma lobinha, tá bom? E lá, quando eles já eram adultos, por uma questão que não cai na sua prova, então eu não falo, né? Diz a lenda que o Rômulo mata o Remo, né? Porque invadiu o território do outro. Ele falou, olha, até aqui você pode ir. Ele foi, atravessou e foi morto. Bom, mas lendas à parte, o que você tem que saber? O Império Romano realmente existiu e ele passou por 3 momentos. Isso para resumir bastante para sua prova, tá? Mas basicamente, o Império Romano passou de monarquia, depois foi república e depois foi império, nessas datas que estão aqui. Depois do Império, né? A gente teve ali uma divisão entre o Império Romano do Ocidente, que ficou com a capital como Roma, e a capital e o Império Romano do Oriente, que foi a famosa Constantinopla, tá? Algumas características importantes, apenas para você saber sobre o Império Romano. Eles tinham um imperador, portanto, né, o Império Romano, eles tinham um imperador. Eles tinham um grande exército, muito poderoso, então o exército era, inclusive, era assalariado, recebiam por isso. E eles tinham também os governos das províncias. Todas as regiões que eram dominadas à base da força, depois eles tinham os governadores dessas regiões, né? Tanto o nome de governar vem daí, dessa época também. E eles tinham, pessoal, tanto o controle político, quanto militar, quanto religioso de todo mundo. E claro, quem eles capturavam, né, acabavam virando escravos. A base de escravos do Império Romano, para a sua produção, para as construções que hoje nós conhecemos, elas vêm através da escravatura, tá? Daquela época. E, basicamente, prisioneiros de guerra, e eles tinham um grande domínio por território. Era sempre a busca por conquistar novos territórios, era uma marca de Roma. Outros impérios que também surgiram, tá? Ao longo da história, o próprio Império Romano, como eu disse, né? Se a gente considerar aí o período da monarquia e da república, dá mais de 1000 anos, portanto, foi algo bem considerado. O Império Russo, se a gente for para pensar que foi do século XVI até ali a beira ali quando teve a Revolução Russa em 1917, portanto, atravessou um bom marco aí do nosso período histórico. E um que a gente tem que saber, né, pessoal, para nossa prova, é o Império Britânico, ainda mais porque a gente fala, começa ali no século XVI, ali da conquista da Irlanda, mas mais para frente eles tiveram uma grande expansão marítima. Foi através das conquistas marítimas e das lutas e das guerras nos séculos seguintes, foi que a Inglaterra realmente dominou o mundo, porque ela foi para tudo quanto era lugar, então foi muito conhecida. Só para você ter uma noção, tá? Eles fizeram mais de 60 colônias. Na época das colônias, a Inglaterra teve muito. Hoje, né? Eles chamam de territórios ultramarinos.
tá? Eles possuem 15 regiões pelo mundo que pertencem à Inglaterra. Inclusive, por exemplo, se você quiser pesquisar por curiosidade, as Ilhas Maldivas, né? Fica ali próximo à Argentina, próximo à Patagônia. É uma grande discussão até hoje. É bem curioso se você tiver interesse nessa parte, tá? Além disso, hoje eles têm algo chamado Comunidade Britânica de Nações. A grande maioria são ex-colônias, tá? Mas outros dois se juntaram depois, mas não precisa saber. Hoje nós temos ali 53 países, que basicamente quem tem como chefe de Estado, né? Então por isso que a gente falou de Estado e está puxando para cá, é a Rainha Elizabeth, que hoje é a grande responsável, digamos assim, politicamente, né? Pelo menos na sua referência, da Inglaterra. Portanto, até hoje há resquícios desse império inglês, desse império britânico no nosso mundo. Um tipo de direito que sua prova tem perguntado é a questão do direito civil. Olha, o direito civil, pessoal, cuida da relação entre pessoas. Então, tudo relacionado à pessoa, tá? Então, casamento, herança, trabalho, comércio, a questão do direito do consumidor, a questão de famílias, todos esses problemas o direito civil. No Brasil, o primeiro direito civil que a gente tem é datado de 1916, tá? Hoje, o que nós temos é um outro, tá? Que foi criado em 2002, que tem como 3 princípios: a ética, a coletividade e poder ao legislador, ou seja, aquilo que ele define dentro do direito civil é considerado lei e considerado correto. Direito internacional, conceito que está cada vez mais aparecendo na sua prova, legal você saber, tá? Quando eles definem certas normas, certas regras, certas instruções dentro do cenário internacional, tá bom? Como é que eles fazem isso? Tudo é registrado na ONU, tá? Através de tratados internacionais e também de convenções. Além dos costumes que acontecem, né, em determinadas regiões pelo mundo, aquilo que é considerado comum a todos é considerado um direito internacional. Hoje, esses princípios que eu disse, pessoal, é considerado regras também, né, do direito, tá? ONU, Organização das Nações Unidas. Organização das Nações Unidas, a ONU. Você tem que saber, tá? Quando que ela foi criada, hoje todo mundo fala, já não é algo assim muito pouco falado, então é bem tranquilo de a gente trabalhar. Ela é datada, pessoal, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Inicialmente apenas com 50 países, ou seja, ali no ano de 45. E ela foi criada justamente como ela foi feita pós Segunda Guerra, ela foi criada, óbvio, para impedir que novas guerras no mundo acontecessem. Tá? Esse era o objetivo principal. Além disso, preservar os direitos fundamentais dos seres humanos. Vamos esquecer que depois da Segunda Guerra se descobriu, ou pelo menos se divulgou, né, o grande massacre que os judeus sofreram dos alemães, né, através de tudo que aconteceu nos campos de concentração. Então, a ONU ela foi criada para impedir justamente que isso voltasse a acontecer no mundo, tá? E, claro, manter a paz entre as nações e entre as pessoas, porque a gente acabou de vir da Segunda Guerra com milhões de mortes. Hoje, a ONU, pessoal, antes tinha 50 países, hoje tem aproximadamente aí 193, tá? Até esse momento que eu estou gravando esse vídeo. Bom, e eles também têm outros motivos, eles trabalham também em outras áreas. Entre elas, a diplomacia preventiva e de mediação, ou seja, antes que um conflito entre países acontece, a ONU vem lá para tentar fazer um acordo entre os países, tá? Manutenção e construção da paz, combater o terrorismo é uma das normas da ONU, tá? Trabalhar através do desarmamento pelo mundo, a proteção dos direitos humanos, a democracia, a ajuda humanitária, né, que é bem espalhada, tanto de crianças quanto de refugiados, e combater a fome e curar doentes. Então hoje a ONU, pessoal, tem um papel muito mais amplo do que tinha antes. E há um documento bem interessante para isso, que simboliza tudo isso, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Sugiro você ler, tá? Em termos pessoais, inclusive. E há outras normas lá dentro que são relevantes, entre elas o Conselho de Segurança, que define as políticas de ação, tá, globais, e a própria questão da Unicef, né, com o trabalho que eles fazem com criança, pelo mundo, de apoio e tudo mais, que é bem interessante. Se quiser, pesquisa aqui que você vai certamente se interessar. Além disso, para encerrar, nós temos o
Tribunal de Haia. Fica na Holanda, tá? É também chamado, pessoal, de Tribunal Penal Internacional, ou TPI, é muito importante. E ela, na verdade, ela não vai substituir nenhum estado, nenhuma direção de um estado. Mas olha, é uma corte internacional que foi criada, a ideia já é bem anterior, já desde a Segunda Guerra, mas oficialmente ela só foi criada em 2002, tá? E 123 países, ou seja, a maioria dos países no mundo, aceitam as decisões do Tribunal de Haia, tá? O que ele vai julgar? Basicamente, ela vai julgar crimes, o que acontece? Crimes de guerra, crimes contra a humanidade, tá? E genocídio. Vamos supor, um general vai e resolve matar a população toda. É no Tribunal de Haia, tá? Por quê? Porque geralmente, o que acontece? Muitas vezes os próprios tribunais, né? Próprio judiciário de algum país pode estar corrompido e não vai, por exemplo, condenar o cara. Então, quando há crimes extremamente graves, crimes de humanidade, que a gente chama, eles entram, tá? Mas olha, justamente, eles não vão atravessar o Estado, eles não vão julgar o Estado em si, não vai julgar o país, o Brasil, a Argentina, não. Vai julgar apenas a pessoa que cometeu, ou as pessoas que cometeram os crimes. Até hoje eles já julgaram, pessoal, 28 casos, tá bom? São bem interessantes, se quiser pesquisar, também é bem legal. Isso é o que você precisa saber em relação a Estado e direito. Alguns conceitos mais teóricos, outros mais práticos, mas todos são os que caem ou já caíram ou vão cair na sua prova de ensejo. Legal, né? Eu gostei bastante dessa aula. Pessoal, já deixa o like aqui, por favor. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo aqui para mim. E não esquece de comentar tudo, de divulgar bastante esse vídeo. E se você não é inscrito, por favor, se inscreve para ajudar a gente. Forte abraço, a gente se vê daqui a pouco na nossa próxima aula e bora estudar, tá bom, pessoal? Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.